O enviado especial dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, recebe hoje em Miami os ministros das relações exteriores de Turquia, Catar e Egito para debater a segunda fase do acordo do Plano Trump para a faixa de Gaza. Os Estados Unidos têm interesse de anunciar a transição para a segunda fase agora nos próximos dias, antes do Natal, implementar no terreno essas decisões já a partir do início do ano que vem, portanto, daqui a pouco mais de 2 semanas. As informações que nós temos aqui é que um ponto fundamental para Israel é o processo de desarmamento do Hamas. O entendimento de Israel, isso não é uma opinião, isso é informação, é que a eventual força de estabilização da faixa de Gaza, ISF em inglês, ela não vai conseguir fazer isso. O mandato dessa força, ou seja, o poder que vai ser conferido a essa força, é que ela vai atuar mais ou menos como uma força de paz, a UNIFIL, por exemplo, que está estabelecida na fronteira entre Israel e o Líbano. E uma das críticas principais de Israel à UNIFIL é que ela não foi capaz de impedir que o Hezbollah conseguisse se manter na fronteira entre Israel e o Líbano. Então a visão é de que uma eventual força de estabilização que seja mais ou menos uma força de manutenção da paz, como é a UNIFIL na fronteira entre Líbano e Israel, ela fica estabelecida no lado do Líbano, da fronteira, não vai ter a capacidade de desarmar o Hamas. A grande dúvida por aqui é, primeiro, quais serão os países que vão enviar soldados para compor essa força internacional de estabilização, um assunto que nós temos feito uma cobertura com frequência por aqui. A segunda dúvida é, essa força internacional, ela vai se engajar do ponto de vista militar diretamente em confrontos com o Hamas para desarmar o grupo terrorista palestino? A visão de Israel é que é muito improvável que isso venha a acontecer. E aí a dúvida é, Israel vai confiar nessa força internacional prevista pelo plano de Donald Trump dentro da faixa de Gaza, vai confiar que ela vai ser capaz de estabilizar do ponto de vista de segurança a faixa de Gaza e, por consequência, as comunidades israelenses que foram atingidas no lado israelense da fronteira? Essas são as dúvidas desse momento. Outro ponto importante, do ponto de vista político, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e aqui não é só Netanyahu, qualquer que fosse o primeiro-ministro, não tem muito o que fazer numa situação como essa. Israel está profundamente isolado na comunidade internacional, depende de um único aliado que são os Estados Unidos, e especialmente, até pela visão de Netanyahu, que essa é uma das críticas que se faz a ele, por exemplo, que ele colocou Israel muito do lado do Partido Republicano. Então há uma superdependência do Partido Republicano e, nesse momento, inclusive, do presidente mais aliado da história de Israel. Aliás, o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Donald Trump é o maior amigo de Israel desde sempre na Casa Branca, em todos os tempos. Então, como que, diante de uma situação, diante desse cenário, Netanyahu vai ter a capacidade de rejeitar a proposta de Donald Trump? Por isso, inclusive, até a imprensa israelense trouxe essa informação de que os Estados Unidos consideram que tanto Israel quanto o Hamas, por motivos diferentes, querem a manutenção do status quo. Do ponto de vista do Hamas, qual o status quo? Apesar de todos os discursos, apesar de toda a guerra, nesse momento ainda é o Hamas a única autoridade presente na faixa de Gaza, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista militar. Não há nenhuma outra força além do exército de Israel. Mesmo que o exército de Israel ainda tenha o controle de 53% do território, os outros 47% do território ainda estão sob controle do Hamas. Por isso o Hamas entende que essa é uma situação, diante de tudo que aconteceu, diante da derrota militar evidente no terreno, ainda é a melhor situação possível nesse momento. E aí levar a situação status quo, empurrar essa situação o máximo possível para conseguir a reconstrução da faixa de Gaza e a permanência na faixa de Gaza. Agora, do ponto de vista israelense, por que seria a manutenção, o interesse da manutenção do status quo, apesar dessa permanência do Hamas?
porque as tropas israelenses ainda estão no controle de 53% do território e, na visão de Israel, é melhor uma situação como essa, em que Israel controla 53% do território, inclusive a parte atrás da chamada linha amarela, a primeira linha de retirada, ou seja, Israel ainda tem o controle da fronteira da faixa de Gaza com Israel. É melhor uma situação como essa a entregar ou a confiar plenamente nessa força internacional de estabilização, que na prática ninguém sabe exatamente quais serão os países que vão compor essa força. Inclusive, existe até o temor de que a Turquia seja um desses países. Então, essa é a situação no momento, tanto do ponto de vista dos Estados Unidos, do Hamas e de Israel.